O Almoçando com a Six desta quinta-feira tratou sobre planejamento das cidades e dos centros urbanos. O evento contou com a participação da engenheira civil e doutora em urbanismo, Giovana Ulian. Ela abordou o tema inteligência urbana e a cidade do futuro. Ao longo de quase uma hora, Giovana ressaltou diversos pontos importantes para o planejamento da cidade do futuro. Ela orienta que o planejamento deva começar com projetos simples e transversais. De acordo com Giovana, o mais importante é a capacidade de transformação das cidades. A cidade do futuro, ela precisa estar preparada para a inclusão de novas tecnologias, ela precisa estar preparada para receber novas formas de pensar, ela precisa ter seus dados muito bem guardados, monitorados e toda hora atualizados. A gente precisa estar sempre olhando para os nossos números, para os nossos dados de forma dinâmica e de maneira a saber o que está acontecendo agora. Giovana, você muito colocou ao longo da palestra também da necessidade de mudarmos um pouco o nosso posicionamento e a nossa postura, porque somos muito lineares. Isso prejudica muito o desenvolvimento de uma cidade? Eu não digo que prejudica, eu digo que nós deixamos de ganhar. Eu falei várias vezes, nós estamos deixando de ganhar. Quando a gente pensa de forma linear e age de forma linear, nós estamos deixando de perceber diversas outras oportunidades que estão ao nosso redor. Então, a capacidade que nós devemos desenvolver é a capacidade de inclusão de novas formas de pensar, de novas formas de desenvolver a economia, de novas tecnologias, enfim. E essa linearidade é coisa do sistema industrial. A gente está vivendo a era digital. Se falou muito no passado da questão da descentralização dos serviços. Mas essa ideia da descentralização já me parece ultrapassada. O que vem pela frente? Na verdade, numa cidade do tamanho de Farroupilha, a gente deveria pensar da descentralização do centro. O centro original da cidade, ele não deve ser o ponto em que as pessoas vão sempre para resolver seus problemas cotidianos. Os problemas cotidianos, as necessidades, o mercado, o serviço deve estar próximo da moradia. Então, nós precisamos criar novos centrinhos, que seria uma descentralização da cidade, onde nessas regiões tivesse a padaria, a farmácia, aquelas coisas básicas que a gente demanda no nosso dia a dia, próximo de onde a gente mora e que de preferência a gente pudesse acessar isso a pé, né? Giovana, está se falando muito isso em Farroupilha, Caxias do Sul, acredito que Flores da Cunha, Bento Gonçalves, sobre o planejamento das cidades para o futuro. O que você recomenda, quais seriam os passos importantes para bem planejarmos as nossas cidades para o futuro? Eu recomendo que nós comecemos simples. A gente não precisa analisar todas as situações possíveis para o futuro, porque isso vai dar um desespero e uma ansiedade muito grande. Então, vamos começar a trabalhar com 5 projetos que sejam projetos transversais e não lineares. O que significa projeto transversal? Significa projeto que ele perpassa vários setores. Por exemplo, envolve a questão da educação, envolve a questão do meio ambiente. Então, são projetos transversais, né? Por exemplo, empreendedorismo. Empreendedorismo é um projeto transversal, né? Ele vai necessitar infraestrutura, ele vai necessitar mudança de legislação, ele vai necessitar facilidade de abertura de negócios, ele vai necessitar de várias secretarias municipais, por exemplo. Vamos trabalhar com 5 bandeiras, vamos trabalhar com 5 projetos e dizer o seguinte: pessoas, vamos todo mundo puxar para que esses 5 projetos aconteçam? A hora que a gente tiver um deles andando sozinho, a gente inclui mais um. Normalmente, quando a gente pensa no futuro, a gente quer incluir muita coisa de uma única vez e aí começa a ficar complexo demais e difícil de gerir. Então, a minha indicação é que a gente comece simples e busque consenso e validação. Consenso pessoal, estamos de acordo? Vamos para frente nesse sentido? Vamos. E a segunda coisa, comunica. Esse é o objetivo, esse é o propósito, nós vamos à frente dessa maneira por causa disso. Não existe certo ou errado, não existe uma receita de bolo exata para como a gente conduzir isso, mas a minha sugestão é que se comece simples.
Quando se fala em mudanças ou planejar o futuro, se mexe com várias áreas dentro de uma cidade, dentro do município. Como é que se dialoga tudo isso com o meio ambiente? Eu acho que não só a questão ambiental, várias coisas estão sobre a terra, né? Sobre o território. E a gente precisa ter isso muito bem mapeado. Mas eu, como engenheira, e fiz meu doutorado na área de recursos hídricos, né? Eu acredito que uma grande forma da gente acompanhar esse processo é através das microbacias hidrográficas, é a gente enxergar essa delimitação e fazer, por exemplo, eu inclusive estou propondo isso ao município, fazer uma rede de pontos de monitoramento da água na cidade e que a gente possa, de tempos em tempos, fazer análise físico-química dessa água e verificar se os índices melhoraram ou pioraram. Como a gente sabe aonde estão as empresas licenciadas, a gente sabe o que está sobre o território, é muito fácil da gente identificar alguém que possa estar não respeitando a lei. Porque a gente não está dizendo que o meio ambiente não deve ser respeitado, nada disso. Ninguém pode poluir, né? Mas a gente precisa monitorar se isso está acontecendo. Então, a água, ela é um registro fantástico, porque a água tem memória, a água não mente. Então, a hora que eu pegar lá num determinado ponto, que é o exutório da bacia, o que está saindo ali, eu consigo entender tudo o que está acontecendo em cima do território. E a gente consegue dizer o seguinte, esse índice da qualidade da água está tanto e daqui a 5 anos eu quero que ele melhore em 30%. E aí vamos fazer ações para que isso aconteça. Só que o grande problema que a gente tem hoje, tanto em planejamento urbano, nas questões ambientais, propriamente dita, que é a tua pergunta, é que a gente não monitora. A gente não sabe se melhorou. A gente não sabe se aquilo que fizemos antes da lei e depois da lei, ou depois da vigência da lei por um determinado tempo, se isso melhorou. Então, o grande problema é esse. É igual a gente, quando a gente está com problema de colesterol, por exemplo. Puxa, a gente sabe que há 10 anos atrás teu colesterol estava tanto e tu tinha um determinado peso. Agora melhorou porque tu perdeu peso. Tu está monitorando, tu tem os dados, tu sabe o que está acontecendo. E é isso que a gente precisa fazer com relação às questões ambientais. E a água é um elemento fantástico. Uma das barreiras dos municípios a ser superada para esse planejamento das cidades do futuro é o fim do individualismo municipal e o pensamento de um regionalismo? Olha, para mim essa questão de região é uma oportunidade fantástica, sabe? Porque existem coisas boas em Farroupilha que não tem em Caxias do Sul, que não tem em Bento ou vice-versa. E a partir do momento que a gente coloca tudo isso dentro de uma mesma plataforma, a gente passa a ser muito mais forte. É uma frase que se repete por aí, né? O todo é muito maior que a soma das partes, né? E a gente precisa potencializar isso ao máximo. Então, o regionalismo, para mim, é uma mega oportunidade, porque a gente vê também o nosso estado é grande, nós temos 500 municípios, né, 498 municípios no estado, municípios super distantes, não existe como a gente conseguir organizar essa questão com todas essas distâncias. Então, o regionalismo é uma forma da gente potencializar o que nós já temos de bom aqui. O Almoçando com a Six acontece todas as quintas-feiras no restaurante Parque dos Pinheiros. O evento é aberto à comunidade em geral. TV Serra na Comunidade. Repórter Leandro Adamati.